Vocês perceberam que eu dei uma pausa na análise de One Piece. Esse foi o último capítulo que teve análise aqui no canal, que foi o 1183. Por que que eu pausei depois dele? No próximo capítulo, quando ele saiu, a minha mãe teve um infarto e foi internada. Então ficou no hospital quase 2 semanas, eu fiquei lá com ela. E o capítulo que saiu no dia que a gente levou ela para o hospital foi esse aqui. E aí quando eu li esse capítulo no hospital, eu não senti nada. Eu não senti nada e eu não sabia se o problema era eu, por causa do estado que eu estava no momento. Eu não sabia se era o capítulo que era ruim, mas o problema já tá bem, fiquem tranquilos. Obrigado pelo carinho, pela preocupação. Mas eu fiquei, eu desanimei com One Piece. Por quê? Elbaf já tava sendo um arco pra mim muito irregular. Tinha momentos muito bons, mas momentos muito ruins. A luta contra a Imu às vezes ficava muito boa, como foi um capítulo inteiro que eu só elogiei, não tive uma crítica ao capítulo, quadrinização top, narrativa top, luta top, desenvolvimento top. Mas outros capítulos estavam extremamente desinteressantes e com erros que, assim, não são erros porque o Oda não sabe fazer, mas são erros de principiante, né? De uma situação que o Oda se colocou. Que existe uma coisa muito importante para a gente discutir, que é a diferença entre um erro de alguém que não sabe o que está fazendo e um erro de alguém que sabe o que está fazendo, mas está em uma situação onde ele precisa fazer certas coisas, porque senão, né, ele vai sacrificar algo mais importante ainda no futuro, seja isso o tempo dele, a saúde dele ou momentos relevantes da história. Então, tenham certeza que todos os erros que o Oda mostra aqui não são erros de tipo, o cara é um merda, tá bom? Por favor, não é esse o caso e nem é isso que eu quero, né, deixar transparecer de alguma forma. Mas o ponto a gente pode entender por que o erro acontece, né? Mas é importante a gente comentar os erros e os acertos também, né, dos capítulos. Mas esses capítulos, em geral, não me agradaram muito. Eu vou tentar mostrar algumas coisas rapidamente, do 1184 até o 86, eu acho que é o último que saiu, que é o do Luffy sendo perfurado. E eu vou comentar alguns elementos deles que eu já adianto pra vocês, infelizmente não foram capítulos da minha praia. Vão ter valores interessantes para as pessoas que gostam de power scaling, talvez mais informações sobre o mundo de One Piece, mas aqui eu tendo a analisar os capítulos individualmente, né? Como a escrita deles trabalha os elementos. E eu pensei também o seguinte, como eu estava desanimado de One Piece, eu falei, melhor deixar alguns capítulos se acumularem, porque aí eu tenho uma visão um pouco mais ampla do que está acontecendo, das decisões que o Oda está tomando, por que isso vai acontecer da forma que aconteceu na história, né? E por aí vai. E eu também não queria só fazer vídeo analisando só pra farmar. Ficar farmando em cima de One Piece. Eu sou um cara chato, de várias formas diferentes. Mas uma das coisas que eu sou chato eu não vou fazer vídeo que eu não quero. Vou falar, narrador só faz vídeo pra farmar One Piece. É muito pelo contrário. Se eu não quero fazer, eu não me importo de perder o dinheiro que for, porém não fazer. Então eu tô aí há 3, 4 semanas sem fazer vídeo de One Piece, análise, né? Perdi uma grana sinistra com isso, só que eu não tô nem aí, cara. Não estava satisfeito, não estava com vontade. Se eu fizesse um vídeo, ia ser um vídeo ruim, um vídeo que eu não ia ser justo com a história também. E eu não quero, entendeu? Eu não quero. Eu sou fã de histórias boas, não necessariamente de franquias em si, né? Então, quando as franquias estão ruins, eu não fico nelas. Eu espero um momento melhor para voltar e poder apreciar elas. Então, se One Piece ficar, né, me decepcionando, eu vou pausar e vou deixar de ler One Piece durante um tempo, porque eu não vou estragar o meu tempo e a minha diversão com a obra só para ficar farmando dinheiro aqui no YouTube. Felizmente a gente já tá bem estável aqui, graças aos membros do canal principal e do canal de cortes, que tem um monte de vídeos e lives exclusivas. Então eu posso me dar o luxo de fazer conteúdo quando eu tenho vontade, quando tá bom, né? Então vamos lá. Então a gente analisou o 1183, vamos analisar o 1184 rapidamente, tá? Porque é um conjunto deles.
Achei seu canal de cortes por acaso e me divirto muito, só queria passar para agradecer mesmo pois aprendi muito com suas análises. Valeu, Kart, tamo junto, obrigado pelo apoio. E caso você tenha conhecido o canal de cortes primeiro, também tem um canal principal, onde eu faço análises sérias, né? Sem resenha. Mas, vamos lá, né? O capítulo 1184 tem um grande problema, na minha opinião, que é a construção emocional do Brook, cara. Esse flashback, em geral, não me agradou nada. Acho que é a primeira vez que, na minha opinião, o Oda erra tanto em um flashback. Não só no momento específico que esse flashback aparece, mas também no envolvimento específico desse flashback com a luta e no que está dentro do flashback. Então, o flashback passado, né, eu já falei sobre ele, eu até dei uma colher de chá falando, não, tem coisas que a gente não sabe ainda, vamos ver como é que vai rolar, né? Mas aqui, deixa eu ver se a página tá certa, beleza, a página tá certa. Aí tem aqui Aí tem o flashback dentro do flashback, né? Aqui, nenhum problema, mas é engraçado. E a gente vê aqui a construção do Brook. Primeiro, eu já acho que a história tá muito atolada de texto, quadro, um monte de coisa. E isso não me agrada há muito tempo. Só tô comentando aqui por cima, porque eu não vou ficar comentando todas as páginas, mas é algo que vai acompanhar durante muito tempo. E vai até prejudicar, né? Por exemplo, isso eu vou comentar algumas vezes, porque vocês vão ver como a quadrinização do Oda vai sendo prejudicada de alguma forma, né? E, tipo, a gente tem esse diálogo que tá acontecendo aqui desses personagens, né? Da Shuri, o Brook, e aí depois tem uma piada, né? Perceba que não que a piada tem que ser construída visualmente e tal, mas você vai ter mudanças de quadro muito bruscas pra adiantar e acelerar a história. E a gente vai ver isso no último capítulo que saiu do Luffy sendo esfaqueado. Vai ser muito importante comentar disso lá, mas pode ver que são sintomas que estão aparecendo em momentos menores, em vários momentos menores, em várias páginas, e eventualmente extrapolam para uma página mais importante, que é o verdadeiro perigo disso acontecer, né? A gente tem aqui o Brook, né, na sua infância. Até aqui, né, tipo, ok, eu acho... Não achei nada demais, mas também quem gostou pode ter gostado, não tem nenhum problema. O que me incomoda mais foi a relação do cara e do Brook. Porque a gente tem uma relação muito súbita deles aqui, tipo, o cara literalmente aparece do Neida, né? O cara aparece do nada. Existe uma relação entre eles que não é bem construída. É tipo, eu preciso que esses dois sejam amigos na história, logo, pá. E aí eles são amigos na história. E aí eu fiquei muito, tipo, eu fiquei distante disso, mas até aí também eu tava, tá bom, né? Tava distante da história, mas não tinha nenhum... Não tava me ofendendo, vamos dizer assim, né? Aí aqui a gente, infelizmente, não vemos, de fato, relações emocionais entre esses personagens, né? Porque ele aparece nessa página aqui. Não existe uma amizade real, é só informativo frio, como a gente falou, né? E aí você tem vários cortes de cenas pra mostrar que eles estavam se divertindo, viraram muito amigos e tal. E aí, mano, ele aparece numa página, aí em 1, 2, 3 páginas depois, a gente tem essa cena aqui do Brook falando, tudo vai acabar em um instante se eu continuar cantando. Essa aqui, né? Esse quadro. Até logo, cachorro vira-lata. Até logo, irmão, mano, brother, né? O Aniki. Só que, cara, o cachorro... Primeiro, o cachorro nem apresentado foi. Cara, tipo, tem 2 vira-latas aqui. E por que o Brook tá fazendo uma cena emocionante dentro da obra, ele todo espancado, falando, cachorros vira-latas, sendo que o cachorro vira-lata existir ou não é totalmente irrelevante. Por quê? Porque isso é uma técnica para tentar gerar uma empatia e uma tragédia pro personagem. Olha só como é que é emocionante, chore se você chorou. Só que a gente teve 2 páginas do cachorro até aqui, e aí o cachorro aparece em um quadro. Acabou, não aparece mais, cadê? Nem pra compartilhar a comida do moleque o cachorro aparece de novo. Eu fiquei tipo, cara, como assim o cachorro? Ele fala, até logo, irmão. Só que aí o irmão, o Aniki, né, o brother, aparece numa página, aí 2 páginas depois ele tá falando, meu Deus, meu irmão, sei que, até logo. Eu fiquei, cara, mas a gente não teve nenhum envolvimento emocional dos personagens. E não teve, além de não haver isso com os personagens, não teve com o leitor. Não, nada é construído. Isso aqui é uma cena que a gente chama de barata.
Manzana barata. E eu tô usando ela de exemplo pra mostrar o que esse flashback é. É barato. É um flashback que acaba não se construindo de uma forma interessante. Ele é desconexo. As coisas acontecem feijoada. É isso. É uma série de quadros sem conexão. Aí beleza, né? Aí o cara vem aqui... Aí tem esse negócio do Brook ficar falando, a gente é osso quando a gente morre, todo mundo é osso quando morre. Só que isso não é refletido aqui. Ah, beleza, porque tem nobres e ele é pobre, mas todo mundo é osso por dentro e tal. Mas isso não é refletido de forma alguma dentro da história, desse flashback. O Brook aqui, tudo bem, o personagem criança não precisa ser diferente dele adulto, né? Mas o Brook aqui parece a mesma coisa do Brook novo, do Brook atual. Eu fiquei meio, são várias coisinhas que foram me deixando... Afastado, entendeu? Aí beleza, né? Aí tem o cara super emocionado e envolvido com o Brook aqui. Só que, novamente, não existe nenhuma construção desse momento. Não existe envolvimento real entre os personagens. O cara decide salvar o pivete lá e sei que, então tá chorando, meu Deus, eu vou arranjar briga com o governo mundial por causa do moleque. Beleza, é uma atitude nobre, é bonito e tal, mas e narrativamente, como é que isso foi construído? Não foi. Então esse capítulo aqui, depois que eu fui ler bem, né, que eu tava mal por causa do negócio da minha mãe, quando eu fui ler ele novamente, hoje inclusive eu reli ele pra garantir o que eu ia falar, falei, cara, esse capítulo é horrível. É um... Vou falar, tá? Esse é um dos piores capítulos de One Piece, da história da obra. Porque pro nível do Oda, fazer isso aqui é catastrófico. É porque ele está em uma situação muito difícil. E eu vou falar qual que é essa situação difícil. É o fato do Oda, de fato agora, chegou o momento de que o One Piece tem que acabar. E ele precisa dar muita resolução, dar nó em ponta solta, resolver gancho. Tudo que ele foi abrindo da história, agora ele precisa convergir. E ele vai escolher o que sacrificar para manter os momentos-chave, os mais importantes, né, os mais interessantes, da melhor forma possível. Pra gente ter uma grande batalha final boa, pra gente ter certas coisas incríveis. Mas o que for de menor importância, ele vai rushar. Ele vai rushar. Igual aconteceu aqui. Eu espero que o final em si não seja rushado. Eu espero que ele rushe certas coisas e outras não. O passado do Brook era uma coisa que eu pessoalmente nem achava que precisava ter na história, tá? Isso aqui nem na história precisava estar. Cortava esse capítulo aqui fora, todo esse flashback fora. Mas tudo bem. Ele achou que tem que ter, ele é o autor, né? Mas aí o que ele decidiu? Ele decidiu por um menor nível de importância. Vamos acelerar isso aqui. Entendeu? Aí tem esse momento aqui que é totalmente, pra mim, beleza. E aí depois rola essa parte aqui do Brook chorando sobre agora ele vai estar no castelo, e vai ter comida, e vai ter música. Só que a gente... O Brook emocionado aqui seria bacana se a gente tivesse sentido o sofrimento dele na história. Mas a gente não sente. É no mesmo capítulo. No mesmo capítulo, ele tá lá no lixão. Cadê? No mesmo capítulo ele tá no lixão. E no mesmo capítulo tudo se resolve como se nada tivesse acontecido. E todo mundo ama o Brook, todo mundo o cara aqui, né? E ninguém sabe por quê. É porque o cara toca uma música ruim e ele é uma criança inocente, que vive livremente, sei lá. É isso, sabe? Então, todo esse capítulo aqui foi muito decepcionante pra mim. Brook é um personagem que eu gosto. O capítulo veio... Vamos elogiar algumas coisas, né? O design da Candelia é muito bom. O design da Shuri também ficou muito bacana. São coisas legais, né? Que dão um alívio pro capítulo. O rei aqui também, né? Veio com essa brincadeira dele ser feio, mas ele não ser canalha. Como o Oda normalmente faz, né? Então foi legal. Visualmente, né? Nesse quesito, eu achei
interessante. Mas, cara, um capítulo muito ruim. E aí, o capítulo 1185, né? Continua de onde acabou o outro. E vai mostrando por que o Brook era apaixonado com a Candele. E como que isso reflete na relação dele com a Shuri, né? Beleza, fui lendo, foi tipo... Quando falou, olha só, a mulher ficou 6 meses, 9 meses desaparecida, eu falei, ela tá grávida de um Tenryubito, é isso. Que falou que veio... não sei se mais é pra cá, né? Vai ter essa névoa, aí a Candele fica desaparecida durante tantos meses, e depois ela aparece, e aí vem você. Pra mim, eu falei, não, isso aí com certeza ela engravidou de um Tenryubito, e é isso aí. E é exatamente o que acontece, né? Mas... tudo isso aqui, pra mim, foi exposição. A gente não viu essa história se desenrolando. A gente não viu a emoção do Brook junto do Aniki. A gente não viu a emoção do Brook sendo pobre e sendo acolhido. A gente não viu isso como o Brook, por causa disso, se torna um símbolo de esperança pra fazer o bem na ilha e tal, e não deixar ninguém mais sofrer do jeito que ele sofreu. A gente não vê isso. Isso, inclusive, que eu falei, é inferido, né? Não é dito. É inferido. Mas eu acho que é a intenção do Oda, sim. Não vou ser sacana de falar que não era a intenção dele. Mas todo esse drama, tudo isso aqui não é mostrado. É dito. É dito. E isso acaba tornando a história mais desinteressante de se acompanhar. Porque vai ser um monte de personagens fazendo blá 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 blá. E aí, quando chega um momento emocionante, por exemplo, a Candele morrer gera um grande impacto, tá todo mundo chorando, a ilha desandou pra caramba e tal. Mas qual que é o envolvimento que a gente tem com a ilha, com a Candele, com o Brook aqui no flashback? Quase nada. Claro, fazer essas coisas iria exigir mais páginas. Mais páginas significa, né, mais capítulos. Só que aí entra o manejo. É melhor eu botar esse flashback ou não? Se eu botar o flashback, o que é essencial nele? Se eu botar esse flashback, eu preciso fazer certos desenvolvimentos ou é melhor focar em outra coisa? Isso é um malabarismo constante que todos os autores têm que fazer. Não é fácil, tá? E aqui eu sinto que o Oda, ele tá numa situação de... A fandom de One Piece em geral adora devorar informação. Pra fandom de One Piece, informação é mais importante do que qualidade. Se o Oda soltasse um papel sem imagem, só escrito coisas, olha só, tal ilha é assim, tal ilha é assado, o mundo é... A fandom de One Piece ia adorar. Porque o mundo de One Piece é muito interessante, é muito divertido e tudo mais. Só que o resultado disso, desse cativeiro que o Oda vive, são capítulos como o passado e capítulos como esse. Onde nada de fato acontece, tudo é dito. E até o que acontece em perspectivas de exposição. Você vê aqui a névoa, mas tome texto aqui explicando o que aconteceu. Ah, fulano morreu, fulano tá mal, olha só o sofrimento, mas ninguém vê o sofrimento. É isso. Então, tipo... Vendo todos os capítulos em conjunto, eu acho que a coisa mais importante deles não era nem o Brook. Era a Shuri. Esses capítulos deveriam ser a construção total da Shuri, pelo menos do que parece que o Oda quer fazer, né? Eu imagino se ele tivesse sem amarras dos fãs. Esses capítulos parece que deveriam construir muito mais a Shuri para ela se tornar uma personagem relevante e importante. Só que acaba dividindo espaço com a Candele, acaba dividindo espaço com o Rei, acaba dividindo espaço com o Brook, acaba dividindo espaço com o Tenryubito, acaba dividindo espaço com a ilha. Então, beleza. Temos aqui as coisas e tal. Essa névoa. Que, ok. Aí, beleza, vai ter a guerra. Isso aqui. Aí o Oda faz o Brook sempre ser feliz pra ele ter um momento de quebra. Mas eu não achei que foi bem executado. Porque não senti motivos pra ele sempre estar feliz. E ser algo emocionante e inspirador. Eu acho que isso... Eu não senti isso por causa de que ele é assim desde quando ele era muito pobre
e eu não vi como que ele chegou a valorizar a vida. Ele é pobre e feliz e é isso. O cara é quase a caricatura da Globo da Rocinha, sabe? Ah, somos pobres, não tem saneamento, mas somos felizes, é isso aí, samba, futebol, caipirinha. Porra, ficou muito caricato. No mau sentido. Então, assim, ele ser... Como ele já é assim, aqui, ó, falaram aqui, ó. Na verdade, ele só aceitou morrer junto com o rei, né? Não, a questão não é nem isso. A questão é... O Brook já é apresentado assim. Desde o início do flashback dele. Então, até o momento aqui, ele está em uma constante. O personagem tá assim, ó. Assim. O personagem não está tendo variações. Então ele fica meio... Os momentos de destaque acabam se perdendo, porque você não vai ter contraste pra trabalhar esses elementos. A curva de tensão do personagem também não sabe... Tá tipo... Tá ali tudo... Tá tudo no morno. Aí beleza, eu entendo que isso aqui é pra quebrar ele no final. Só que eu não achei que... Pros meus sentimentos lendo, foi o suficiente. Porque ele quebrar no final é muito importante por causa da Shuri. Ele quebrar no final é muito importante por causa da Shuri, né? E pra ele pedir pra salvar ela no presente e tal. Só que... Ele não tem tantos momentos com a Shuri assim. Ele tem, só que os momentos dele com a Shuri é o quê? Ele parado fazendo exposição. Ele tem mais momento de relacionamento com a Candelia do que com a Shuri. Com a Candelia ele vai atrás, ele é o assistente dela, ele aprende esgrima com ela, ele toma uma pancada na cabeça dela, ela encosta na cabeça dele, sai sangue, ele fica apaixonado por ela, ele... Cadê? Ela tem que ensinar pra ele bons modos, ser civilizado, ela tá na escola com ele, aqui... Tá na escola com ele, sei que dá uniforme pra ele, treina ele e briga com ele. E a Shuri é só tipo... E aí os momentos com a Shuri são o quê? São isso aqui. Ela fica, ai, e se o meu peito for maior? Você vai gostar de mim se meu peito for maior? Meu peito vai ser muito grande, tá? E aí tem um monte de cortes, olha só. Se emocione, veja como eles são amigos, olha só, ela cortou o dedinho e o Brook está desesperado, olha só, ela tá na chuva por causa do cachorrinho, olha só, ela tá tentando ficar mais alta, olha só, ela tá com ciúmes do Brook, assustou ele, eles estão pescando junto, e sei que, e ela tá aprendendo a cozinhar pro Brook, só que a gente não vê nada disso de verdade. É falso. Isso aqui tudo é falso. Não são cenas reais. Então, o Brook tem mais envolvimento emocional, é construído emocionalmente e narrativamente muito mais com a Candelia do que com a Shuri. Tudo isso que ele teve com a Candelia deveria ter sido com a Shuri. O Oda meteu 10 capítulos em 1. Exatamente, Rick. Exatamente. E aqui, ó, o povo tá falando, esse aí que é o gênio de vocês, ó. Mas, ó, bem, vamos com calma, é o que eu tava falando. Isso aqui não é leiguice, o Oda é leigo, não sabe fazer mangá. Não. O Oda conscientemente fez. Vou pegar 10 capítulos e meter em 1, porque eu tô sem tempo. Só que entender o erro, beleza, é importante e tal, só que aqui a gente tá analisando o que tá na nossa frente. Infelizmente, é o caso. E aí depois... Aí novamente tem a morte da personagem, a morte da Shuri não, da Candelia. E tudo, mano. Tudo. Aqui na guerra, e sei que. E ele vai na guerra, e tem guerra, e ele luta, e ele bate, e sei que. A Shuri, que é o gancho mais importante emocionalmente pro Brook, pra fazer ele quebrar e parar de sorrir pela primeira vez na vida, é ausente do flashback. E a gente chega no 1186. Que continua ali, a mesma situação, mas todos os problemas que eu mencionei, pra mim, continuam aqui. Tem um espacinho ali pra ver o que é se são os sentimentos verdadeiros, mais corrompidos dela, né?
ou se ela tentando proteger de alguma forma eles, ou é uma corrupção de uma ideia dela. Tem espaço ainda pra brincar com essas coisas, o que é legal, né? Mas... aí aqui vem o maior meme de todos que eu achei, né? Ela perfura a cabeça do Brook. Aqui, especialistas de One Piece me corrijam. O Brook já tinha comido a Akuma no Mi aqui? Ou não? Não, né? É o que eu lembro também. Ele comeu a Akuma no Mi com a tripulação pirata dele, né? Ela perfura a espada dele. Ela perfura a cabeça dele com a espada. Aí o Brook sobrevive sem nenhum problema, porque a espada desviou de todas as artérias, neurônios, sinapses. Aí beleza, isso aí é feito pra mostrar que, tipo, olha só, a Shuri ainda tem algo de bom dentro dela, ela ainda considera o Brook, ela tem uma coisa, ela tá sendo controlada, ela tava resistindo e tal, sei que. Mas aqui foi muito, mano, foi muito tosco, desculpa. Foi muito tosco. Sabe por quê? Porque isso aqui é valor de choque. Primeiro que a gente sabe que o Brook tá vivo, ok. Mas pra ele, de fato, só se recuperar completamente como se nada tivesse acontecido na página seguinte, que assim, pro drama do momento eu entendo, olha só como é que a personagem foi cruel, sei que. Só que, beleza, a gente sabe que ele tá vivo, ó, beleza, ok, tranquilo. Por exemplo, em Jujutsu Kaisen a gente vê o Gojo morrendo no flashback, só que a gente sabe que ele tá vivo. Só que é muito bem construído a morte dele ali, né? Aqui a morte acontece. E aí você vira a próxima página. A próxima página. E tudo que aconteceu aqui é irrelevante. É irrelevante. E isso é complicado. Porque, novamente, é outra cena barata. É outra cena barata. O caso não é nem ele sobreviver, porque a gente sabe que ele tá vivo, né? O negócio é... tem todo um drama pra isso e pum! Próxima cena, resolvido. Sem consequência nenhuma, sem relevância, desenvolvimento, sem nada. Ah, não, mas ele no crânio dele ele tem um risquinho aqui que deve ser da espada. É isso? É esse o valor da cena? É isso. E porra, por exemplo, né? Aqui falou, nossa, nunca vi ninguém sobreviver disso, que sorte, sei que e tal, cadê o rei? E se essa cena, ao invés de ser totalmente nada acontece feijoada, fosse o seguinte, todo mundo meio bolado, o Brook acorda, e eles falam que eles tentaram resistir, mas infelizmente não deu certo, aí alguém sussurra, comenta, se o Brook tivesse com a gente, talvez tivéssemos vencido. A outra falou, cala a boca, ele já tá mal. E aí o Brook ficasse falando, caralho, se eu não tivesse tomado aquela espadada, talvez o reino não tivesse sido destruído. E aí a espadada na cabeça dele teria consequência. Teria consequência pro drama do personagem. Pra chorar, pra sofrer, pra começar a pensar, a Shuri é a Shuri ou ela virou outra coisa? Será que eu deveria ter matado a Shuri? Eu deveria ter escolhido entre matar a Shuri e o reino? Que seria um paralelo com o pai dela, né? Eu protejo minha filha ou eu mato o reino inteiro? E mato o reino inteiro, ou eu entrego minha filha e o reino fica vivo. Mas não teve nada, cara. Não tem nada. E olha só, se eu penso um negócio desse instantaneamente, lendo o capítulo aqui com vocês, isso passou pela cabeça do Oda. Eu me recuso a acreditar que não passou. Só que o Oda falou, eu não quero gastar 2 páginas com isso. Eu vou resumir tudo em uma página e... vral. Então, pra mim, é a pressa que tá sendo o grande inimigo aqui. Aí, beleza. Aí tem o presente, né? Voltamos ao presente. Ele pede pra salvar ela, né? Todo mundo fala, ok, tá todo mundo chorando, não sei o que. Ai, muito drama. Pra mim, não senti nada. O povo vai gostar da informação, olha só o olho dela, é importante, tem alguma coisa a ver com o Imu. Aí o Mihawk também tem o mesmo olho, o Mihawk sei que. Aí vai começar a ter... tudo bem, bacana, tem o seu valor dentro do world building da obra de alguma forma, né? Mas aqui a gente não analisa isso, ok? Aí beleza. Aí chega o Luffy, dá o socão em Imu, né? Não
Momento bacana. Apesar do... Eu já estou desconexo. Eu estou desconectado do Imu já. Eu não... Mas isso é pessoal meu, né? Eu achei o design legal, eu achei coisas que ele fez bacanas, mas... Eu acho que infelizmente ele foi puxado pra baixo com flashback e outras coisas do tipo. E aí... A gente vem pro capítulo 1187, que é o atual. Vai sair outro agora, né? Mas até o momento é o último que a gente tem. Que tem o Imu mostrando mais os seus poderes, né? Dessas bolinhas de fogo vivas. Ele empala o Loki. A quadrinização desse capítulo, inclusive, já tá bem melhor, tá? Em geral, a quadrinização desse capítulo tá muito melhor do que os outros capítulos. Ah, não, tem mais um capítulo ainda. A quadrinização desse capítulo tá bem melhor do que no flashback. Pra você ver que tá na tua cara o que eu estou falando, comprovando, né, a análise. O Oda pegou e condensou pra cacete, prejudicou a quadrinização, a narrativa, o drama, a trama, os personagens, tudo, pra andar com informação. E aí quando volta pro presente, a quadrinização melhora, no mínimo metade. Por quê? Tem o 1188 também, esqueci. Eu li ele também, só não lembrava que era. Que esse era o número. Eu achei que já ia acontecer as coisas dele nesse aqui. Que eu li tudo de uma vez, né? Então ficou misturado na minha cabeça. Então aqui, dá pra ver, cara, chegou no presente, melhorou a quadrinização. Quantidade de texto, melhorou muito. Olha só como é que a cena de impacto tá bem feita. Distribuição dos quadros, tudo legal. Aí beleza, vai ter o seu momento, né, super cheio, porque One Piece, né? Mas mesmo assim, ó, pá, aqui e tal. Então dá pra ver que esse capítulo foi bem mais legal de se ler. E foi um capítulo desses que eu li, de todos esses que tiveram agora, inclusive com o próximo, esse foi o meu preferido. Quer dizer, eu achei ele mediano, mas os outros eu achei ruins. Então esse foi o melhor, comparativamente, né? Então eu gostei da leitura dele. Eu gostei da cena. Legal, mais poderzinho de Imu. Tem uma solução engraçada aqui para o gelo ser derretido, que é o próprio Loki caindo aqui por causa de Imu. Então você tem uma conexãozinha dos acontecimentos que poupa tempo para não ter mais uma dinâmica específica para tentar solucionar isso aqui. Tem o setup dos outros inimigos que vão cair na porrada, o que é legal, né? Então, essa parte aqui eu achei bem enrolado, na verdade. Essa foi a parte que eu menos gostei do capítulo. O Sanji enrolando pra caralho essa situação. Tudo bem que ela serve pra representar o que estava acontecendo e tal. O Sanji fala isso puramente para explicar pro leitor o que está acontecendo. Só que eu ainda acho meio canalha, né? Tipo, não, a água tem forma de mulher, logo não posso bater nela. Foda-se as crianças. Achei que aqui foi meio forçado, hein? Achei que foi meio forçado, mas tudo bem. Tudo bem. O cara não bate nem água com forma de mulher, aí tá de sacanagem, né? Mas ok, faz parte do personagem. É uma parte que eu acho tosca, mas isso faz parte dele. Fazer o quê? Não posso comentar isso como algo narrativamente ruim, porque segue exatamente o que o personagem é. Então, beleza. Mas aí mostra, né? Eu não vou fazer nada disso porque isso aqui é só uma distração, um verdadeiro problema. É o Kinnigan aqui. Tá, beleza. E aí tem essa revelaçãozinha aí de que ele tem o Haki do Rei. Só que, ou tem o potencial pra isso, né? Mas ele tem um pouco de instabilidade masoquista. Essa foi a tradução em inglês. Eu não sei se essa é a tradução certa. Mas o Sanji tem que... Resumindo, o Sanji deixa de ser beta e vira alfa pra apoiar o Luffy, né? Então você tem que ter reis apoiando o Luffy pra ele ser um verdadeiro rei nesse sentido, né? De, tipo... pessoas iguais a ele, né? E não abaixo dele. O que é um paralelo legal com o Imu, que quer pessoas abaixo dele, enquanto o Luffy quer iguais. Aí chega aqui essa cena, né, que eu tava esperando há muito tempo, né, que é o Luffy falar que ele é o Luffy, né. Eu sou o Luffy e eu vou ser o rei dos piratas. Então, gente, vocês não tá, o medo que eu tava. O medo que eu tava de uma cena assim acontecer e o Luffy não falar isso. Mano, eu passei um aperto, cara. Todos os capítulos eu falando, mano, se o Luffy se encontrar com o Imu e não falar isso, eu vou dropar One Piece.
Diga amém, amém, irmãos. Amém. Aí o Luffy chega e fala exatamente a frase. Aí você fala, ah, caralho, ok, o Oda ainda não enlouqueceu. Então, amém pelo mínimo, é tipo isso, né? A situação tá complicada. Passou aperto à toa, quem conhece o Oda sabe que o Luffy falaria isso. Ô Luan, acho que não, hein, mano. Pra mim não tem toda essa moral mais não. Vendo esses vários capítulos aí, desde Onigashima. Desde Onigashima, mano, esquece. Não confia em mais nada. Não confie no Oda. Cobre ele igual você cobraria qualquer outro mangaka. Mas eu achei uma curiosidade aqui, né, que essa pose do Luffy parece muito com a pose dos Raijins de pintura, ou entidades semelhantes, né, de pinturas japonesas. É, tanto com o Hagoromo aqui, que acho que é o nome, né, desse negocinho, mas a pose também, né, assim, com essas pernas e tal. Então achei que foi uma representação interessante dele. Que é a pose do Gear 4, não sei se é exatamente a mesma pose que o povo tá falando aí, mas é porque essa pose é inspirada nesse tipo de pintura por causa de questões culturais, que eu não vou entrar aqui. Tá, então vamos analisar o capítulo mais recente, né? O capítulo começa até de uma forma curiosa, né? Que é essa introdução misteriosa de como Imu e Joy Boy conversaram pela primeira vez. Então eu fiquei interessado, achei, pô, legal a gente poder ver um pouco disso, né? Mesmo que não tenha mostrado porra nenhuma, algo existe, né? Agora, antes era mistério, agora tem um ponto. Então eu ainda estou curioso para ver o que vai acontecer. Eu acho que algumas pessoas talvez não estejam tão interessadas, mas eu ainda estou, tá? Aí beleza, tem aqui a pancadaria deles, o braço de Imu fazendo a mesma curva, né, que o Snakeman faz, o que é algo bem curioso, né? Imagino que seja um paralelo bem intencional do Oda para representar a relação desses personagens, né? Aí tem as lutinhas legais aqui. Bacana. Né, a gente vai vendo mais do poder de Imu, que é legal. Porque isso vai ser relevante pro final do capítulo, né? Só que, mano, tudo bem que isso aqui não serve pra nada nessa luta, né? Mas uma coisa bem legal do Luffy no início de One Piece é como ele usava a forma de borracha dele criativamente, né? Então ele fazia a rede, o sino, o machado, a pistola, a metralhadora e outras coisas do tipo. Ou seja, a limitação dele fazia com que os poderes que o autor mostrava do personagem ficassem interessantes. E a mesma coisa para o Usopp. O Usopp ele tinha um arsenal bem limitado. E a cada arco ele adquirindo mais uma peça para esse arsenal. O resultado é aquela batalha incrível do Luffy contra o Usopp em Water 7. Onde o Usopp, mostrando a sua criatividade, sabedoria, não sabedoria, mas malandragem e também conhecimento sobre o adversário, consegue dar um sacode no Luffy. Ou seja, a limitação gera criatividade e a criatividade gera cenas legais. Aqui, cara, a partir do momento que o Usopp ganhou sementes que fazem qualquer coisa e o Luffy ganhou o Gear 5, onde qualquer coisa é possível, quase, o que torna o gênio de borracha especial? O que torna tal poder ou tal coisa especial? O Luffy faz o que ele quiser, toma a forma que ele quer e nada prende ele. Ou seja, ele pode tirar qualquer solução da bunda que vai vir do nada, vai se resolver do nada
E provavelmente nem vai ser muito repetida, não vai ter uma utilidade real. Vai ser só faça algo diferente com alguma função básica aí e acabou. Sei lá. Então, eu vi isso aqui e eu falei, tá, pra que serve? Qual que é a pegada? Qual que é o diferencial? Por que ele fez isso? O que gerou nessa situação, né, a resolução do Luffy falar, eu vou virar um gênio de borracha, Majin, e isso vai me permitir dar um jeito, fugir, counterar, lutar, me adaptar. Qual que é o negócio? Tipo, qual que é a propriedade especial do gênio de borracha? Que torna ele uma arma no arsenal do Luffy? Não sei. E aí depois ele desvira do Majin pro Luffy e não vira mais. Por quê? O que ele virou? Poderia ter virado outra coisa? Ele não virou um dinossauro gigante de borracha? Por que ele não virou um Luffy gigante de borracha, igual ele fez com o Kaido, onde ele vira um Luffy gigante de borracha e pisa no Kaido com a chinela gigante? Por que ele não fez isso aqui? A partir do momento que não existe mais essa brincadeira de como construir e desenvolver os poderes do Luffy para a criatividade ser algo que foi gerado através da limitação e ele conseguir se adaptar a situações, você gera uma situação onde é muito fácil a apatia. Ah, o gênio é um trocadilho. Tá, e o foda-se. Tipo... agora é show de trocadilho? É isso? O valor de One Piece é ser show de trocadilho? Que tal, igual era antes, que tinha um trocadilho, a cena era relevante, a solução era interessante, o poder era bem executado, a quadrinização era bonita e a coreografia era bacana? Que tal? Que tal? Né? Então, pra mim isso é muito importante. Ver o nível de proficiência que o Oda tem em ação. Com as várias camadas que ele sempre botou na história, que foi uma das coisas que eu mais elogiei o One Piece todo. E aí, enfim. Acontecimentos e tal. E aí vem uma das partes... Desculpa, gente. Uma das coisas mais estranhas que eu já vi em One Piece. Essa página aqui. Essa página não faz sentido nenhum. Primeiro de tudo, esse quadro aqui seria uma das viradas de página mais legais desse arco. Não foi uma virada de página. Por que não foi uma virada de página? Eu não sei. É bizarro esse quadro não ter sido uma virada de página. Porque essa virada de página aqui seria impactante, seria interessante. Por que essa página não foi uma virada, cara? Só precisava de mais uma página. E você podia fazer exatamente com isso aqui, olha só. O cara limpa as paradas, o Luffy tá voando no céu, ele vai pular no cara aqui, só que aí o Imu pula também, aí o Imu tá se aproximando, o Luffy fala o quê? E aí, Zu, né? Zu é movimento de algo cortante no espaço. Do, que é tipo do, é impacto, então Fink, os tradutores botaram aqui, né? Ou seja, penetrou o Luffy, e aí o bicho aí o bicho bate nas costas do Luffy, tá, dá pra ver pela mão aqui, uá, e aí isso empurra o Luffy pro resto da lâmina. Só que tudo isso ficou comprimido num quadro que eu fiquei tipo... Por que esse momento está sendo desvalorizado? Por que esse momento está sendo desvalorizado? Se isso aqui fosse estendido para a página toda, e aí você virasse e visse isso aqui, pá. Isso que me deixou mais assustado, porque é clássico de quadrinização de mangá. Aí eu fico, esse capítulo teve quantas páginas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Um capítulo curto, outras vezes faz 14. Mas ele fez 15. Mas 16 tá dentro da média do Oda. Por que ele não botou mais uma página, cara? Então assim, esse é o erro, mas beleza. Mas por que o erro aconteceu? É porque ele tá rushando? Não, uma página disso aqui não é porque você tá rushando a história igual foi no flashback que juntou 10 capítulos em um. É questão de saúde. Essa é mais a minha aposta. O Oda não ter estendido isso aqui pra mais uma página mostra que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não sei se teve problema de saúde, o cronograma dele tá muito ruim, ele tá com outros afazeres mais importantes. Mas essa cena não ser a cena de virada de página. E isso aqui não ser desenvolvido pra gerar aquele... Ai, meu Deus do céu! Porque, olha só, gente. É um grande momento, né? Algo vai acontecer. Só que... Vou ter que abrir o Paint. Desculpa. Vou ter que abrir o Paint. Vai rolar... maldade. Olha só isso aqui, gente. Olha só esse quadro. E olha esse quadro. Eles são iguais. Eles são iguais. O problema não é eles serem iguais em si, mas são dois quadros com close no rosto do Luffy com a mesma expressão facial, basicamente falando o mesmo tipo de balão, na mesma posição. Mas você fica tipo, pô, estranho, né? Ah, beleza. Aí olha esse outro quadro. É um quadro pequenininho de Imu saltando. E você tem um outro quadro com o Imu pequenininho se aproximando do Luffy. Tá tudo apertadinho. Ai, meu Deus, tô apertado. Sendo que era pra ser um momento que vai resultar nisso aqui, né? E aí depois você tem mais um quadro do Luffy em close. Aí um outro quadro dos negócios chegando em alta velocidade, mas pequenininho. O que tá acontecendo, cara? Por que essa cena de ação pesada e forte de Imu, pá, aqui ó, dom, a onomatopeia tá exprimida do quadro e cortada. O dom, não tem dom aqui, isso aqui é falso, entendeu? Esse dom aqui é fake, tá te dando uma grande sensação que não existe. E aí o momento legal da ação tá tudo apertadinho. Só que você vai ver o capítulo passado. O capítulo passado, esse aqui, por exemplo, teve uma ação legal. Pera aí que tá torto. Pronto. Esse capítulo aqui teve uma ação legal. A gente acabou de mostrar que esse capítulo aqui faz as coisas de uma forma bacana. Aí você fica, por que isso aconteceu? Por que tudo ficou apertadinho? Por que isso aqui não foi pra próxima página, né? Isso aqui vai pra próxima página, ganha destaque. E tal. E aí você pega essa cena aqui, né? Expande ela pro resto do quadro. Aqui você bota o Luffy se aproximando com o corpo todo. Né? Tipo, basicamente expande, né? Você pega tudo isso aqui e expande pra cá. Dando mais espaço pro quadro respirar, fazer outras coisas, mudar a forma. Porque isso aqui é pra ser uma cena chocante de várias formas diferentes, né? É uma cena que tem mais gore, é uma cena que mostra a diferença colossal de poder entre os dois personagens, é uma cena que não tem background, então ela serve para exatamente intensificar a foto do momento, né? Gera a dúvida do que vai acontecer agora na ilha e tudo mais. Tem a farpada de que Joy Boy era mais forte. Então é uma cena importante.
E aí eu fiquei, é sério que essa cena veio depois de tudo espremidinho, e não tá numa virada de página? Por que isso aconteceu? Essa é a minha dúvida. Por que isso aconteceu? O Oda sabe o que ele fez aqui. Mas por que ele fez isso? O que vocês acham, chat? E vocês no comentário do YouTube, o que vocês acham também que resultou nessa cena? Saúde? Cronograma? Enfim. Eu não sei se eu vou continuar analisando os capítulos semanalmente, tá? Vai depender muito do que eu sentir lendo. Lembrando que não é que, tipo, eu só vou analisar quando eu gostar do capítulo. Tanto é que eu já analisei vários capítulos que eu não gostei e capítulos que eu gostei. O negócio é, eu vou sentir algo lendo, eu vou ler isso aqui e falar, vou fazer um vídeo legal sobre isso. Se eu não for fazer um vídeo legal sobre isso, eu vou deixar acumular de novo, tá? Porque esses capítulos, muitas vezes, acabam sendo filler, nesse sentido. Não filler, sacanagem. São capítulos de muita exposição, não tem tanto valor assim pra ser analisado, vou repetir as mesmas coisas. Eu vou deixar acumular, porque aí dá pra fazer um comentário mais relevante sobre, tá? Então, juntando tudo, até um panorama geral da coisa. Se o próximo isso não tiver consequência, eu dropo One Piece, vamos ver o que vai acontecer. Eu, pessoalmente, não tô esperando nada. Eu quero ser surpreendido, quero ver o que o Oda vai fazer. Mas eu diria que... eu tô muito desanimado com One Piece. Muito desanimado. Muito desanimado. Não porque Elbaf tá sendo um arco ruim, mas porque Elbaf tá sendo um arco inconsistente. Isso que me deixa mais bolado. Tá sendo inconsistente. Uma hora eu tô lendo um capítulo bacana, tipo esse aqui. Outra hora eu tô lendo as coisas estranhas, tipo, cara... E aí... Enfim. Mas é isso. Me digam aí nos comentários o que vocês acham desse final, o que vocês acharam desses últimos capítulos, se vocês entendem minha situação. E vamos torcer, né? Vamos torcer para que o Oda consiga construir melhor One Piece dentro da situação bizarra que ele tá. Que ele abriu muita coisa e agora para fechar vai ser difícil. Ou deixa muita coisa em aberto. É melhor deixar coisa em aberto. Foca no que tem que focar na história, dá um final emocionante e deixa o resto para ser justificado em spin-off. É isso.